Eu tenho escolhido hoje à noite para um curto texto, ou uma leitura curta, o Senhor permitindo, para nos dar o contexto disto, de São Mateus 13, 24 a 30. E então também eu desejo ler do 36 ao 40, somente em poucos minutos. Agora, São Mateus, o 13º capítulo, e iniciando com o 24º verso do 13º capítulo de São Mateus. Ouçam com atenção a leitura da palavra. Minhas palavras falharão, porém as suas não falharão. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo ele, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando as ervas cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranquem também o trigo com ele. Deixai-os crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, enviarei aos ceifeiros. Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Vocês notaram? Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos. Agora, lendo isto, houve algo estranho que veio a mim, enquanto eu estava em cima das montanhas Catalinas a outra noite, em oração. E então eu pensei: aonde eu tomaria uma palavra que eu pudesse usar para isto, o qual eu desejava falar hoje à noite? E eu desci e encontrei a palavra discrepância. Assim que eu tomei o dicionário e olhei o que a palavra discrepância significa, e ela significa semeando discórdia ou sendo contrário, como diz Webster, semeando uma discórdia, algo diferente, ou sendo contrário ao que já tem sido. Assim que eu pensei que o texto de hoje à noite eu chamaria a semente de discrepância. E confiamos que o Senhor abençoará a sua palavra agora, enquanto nós nos aproximamos dela. E nós também sabemos que ele interpretou no verso 36 e ao 43, como que essa semente amadureceu. E enquanto nós estamos nisto, vamos somente ler isso também, verso 36, agora até o 43. E quando havia despedido a multidão, ele foi para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. E o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão no fogo, na fornalha de fogo, e ali haverá choro, ou pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino do seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Isso é Jesus dando a interpretação da parábola, ele mesmo. Portanto, nós sabemos então o que significa a interpretação. E agora, enquanto nós nos aproximamos disto, desta semeadura da semente e a ceifa, agora ele interpreta isto, e então eu creio que Jesus estava falando esta parábola em seu dia, porém estava querendo dizer que isto havia de ser no fim do mundo, ou no fim da era, o qual é este dia.
E eu creio que este pequeno texto de hoje à noite é muito apropriado para a hora em que estamos vivendo. Porque Jesus claramente disse aqui que a ceifa seria no fim deste mundo, que isso é quando seria o fim. A ceifa do trigo e também a ceifa do joio e a queima deles, e para recolher o trigo ao reino. E eu creio que isto foi desta maneira, e uma outra escritura me leva a crer desta maneira. Eu tenho anotado aqui, é Mateus 24, 24. Aonde disse, falando sobre o acento, a semente de discrepância, Jesus disse que as duas seriam tão parecidas até que isto enganaria o próprio eleito se fosse possível. Quase exatamente iguais. Um outro lugar na Escritura onde está escrito que a chuva cai sobre o justo e o injusto. Eu me lembro da minha primeira experiência de haver estado entre o povo pentecostal. Eu estava em Mishawaka, Indiana. E eu estava em uma grande convenção, um lugar quase como este, onde o norte e o sul se haviam reunido, porque naqueles dias da segregação, eles tinham que se encontrar lá em cima. Eram dois grandes grupos dos irmãos pentecostais. Eu nunca tinha ouvido deles, nem os tinha conhecido antes. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em línguas. E no fim da fila da convenção, eu não sendo um membro entre eles, eu era somente um jovem ministro batista, eu me assentei bem atrás. E eu me lembro da primeira vez que eu ouvi alguém falar em línguas, eu nem mesmo sabia sobre o que era tudo isto. E então estes dois homens, principalmente, se levantaram na frente. Um falava em línguas e o outro interpretava o que o homem dizia. Bem, eu somente comecei a estudar a minha Bíblia o tanto que eu podia naquele mesmo instante e descobri que isso era bíblico. Isso é exatamente o que a Escritura, o Espírito Santo, faria. Bem, quase um dia depois disso, naquela noite meu coração ficou tão inflamado, eu dormi em um campo de milho, eu não tinha suficiente dinheiro para conseguir um pouso, assim que eu tinha suficiente dinheiro para chegar em casa. Eu comprei algumas roscas amanhecidas, um par de dias, ou eram pãezinhos, e para o café da manhã, como eu fui convidado a comer com eles, porém eu não tinha dinheiro para ajudar, naqueles dias, isso foi na Depressão, 1933, assim que foram momentos muito difíceis. E deste modo eu pensei, bem, como eu não desejo comer com eles, porém eu desejo saber o que eles têm. Eles têm algo que eu não tenho. Assim que naquela manhã eles me pediram, todos os ministros venham à plataforma e somente se identifiquem, quem são, de onde são. Bem, eu somente disse, William Branham, evangelista, Jeffersonville, me assentei. Bem, naquele tempo eu era o evangelista mais jovem na plataforma, e no dia seguinte eles me chamaram à plataforma para falar. E então, depois que eu falei, ora, nós tivemos ótimos momentos. E então eu comecei a conhecer diferentes pessoas me convidando para as suas igrejas. Então depois disso, bem, eu pensei, se eu pudesse somente chegar aonde estes dois homens mais importantes estavam, os quais falaram em línguas e interpretaram, isso estava queimando meu coração. Eu desejava muitíssimo isto. Bem, como eu havia lhes dito no princípio, um pequeno dom que você utiliza. Vocês sabem, dons e vocações são sem arrependimento. Você os tem toda a sua vida. Está vendo? Você nasce com eles, e eles são dons de Deus. Deste modo, eu sempre, desde que eu era um bebezinho, isto sempre sucedeu para mim. As pessoas que me conhecem a minha vida inteira, elas sabem que isso é verdade. Bem, se eu pensasse, eu não sabia o que isto era naquele tempo, chamava isso de visão. Eu somente não sabia o que era. Porém, eu pensava, se eu pudesse conseguir falar com eles, bem, e o Espírito que estava no edifício se sentia como se fosse verdadeiramente o Espírito de Deus. Deste modo, eu consegui falar com um deles e eu lhe fiz algumas perguntas. E ele era um cristão verdadeiramente genuíno. Não havia nenhuma dúvida sobre isso. Esse homem era um verdadeiro crente. E o próximo homem, quando eu falei com ele, se eu alguma vez encontrei um hipócrita, esse era um deles. Esse homem era realmente... Sua esposa era uma mulher de cabelos loiros e ele tinha dois filhos com uma mulher de cabelos pretos. E eu pensei, bem, e agora? Aqui está, eu estou todo confuso. Eu sou um fundamentalista, isto tem que ser a palavra, ou isto não é correto.
E aqui está esse espírito, um soou de acordo com tudo que eu conheço, genuíno, e o outro não era bom de modo algum, e o espírito caindo sobre ambos. Agora, como isso pode ser? Isso me havia confundido. 2 anos mais tarde, eu havia estado orando em uma caverna onde eu ia orar. Havia poeira na caverna e, numa tarde, eu saí, coloquei a minha Bíblia sobre um tronco e o vento abriu-a em Hebreus, no 6º capítulo, o qual dizia que nos últimos dias, como isto seria se nós recaíssemos da verdade e nos renovássemos novamente ao arrependimento, que já não havia mais sacrifício para o pecado, e como que espinhos e abrolhos, os quais estavam perto da rejeição, cujo fim é ser queimado. Porém, a chuva que vem sobre a terra, frequentemente para regá-la, para lavá-la, porém os espinhos e abrolhos seriam rejeitados, porém o trigo seria recolhido. E eu pensei, bem, isto é somente o vento, que por acaso abriu nisso. Bem, eu somente coloquei a Bíblia novamente e eu pensei, bem, agora eu somente... E aqui veio o vento e abriu a Bíblia. Isto sucedeu 3 vezes. E eu pensei, bem, agora isso é estranho. E então, quando eu levantei, eu pensei, Senhor, por que tu abririas essa Bíblia para eu ler isso? Quando eu cheguei a essa palavra, espinhos e abrolhos, os quais estão perto da rejeição, cujo fim é ser queimado, eu pensei, por que tu abririas isso para mim ali? E enquanto estava olhando de lado a lado, agora, estas verdadeiras visões vêm sem engrenar em outra velocidade. Isso é somente Deus, está vendo? Eu olhei e vi uma terra que estava girando na minha frente. Eu havia visto que ela estava toda arada. Havia um homem vestido de branco que saiu em volta semeando trigo. E depois que ele foi em volta da curvatura da terra, ali veio um homem, parecia horrível. E ele estava vestido de preto. E ele estava lançando sementes de ervas daninhas por toda a parte da terra. Ambos cresceram juntos. E quando surgiram, ambos tinham sede, porque uma chuva era necessária. E cada um parecia como se estivesse orando, com sua pequena cabeça inclinada. Senhor, envia a chuva, envia a chuva. E as grandes nuvens surgiram, e a chuva caiu sobre ambos. Quando a chuva caiu, o pequeno trigo se levantou e começou a dizer, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. E a pequena erva daninha se levantou exatamente do mesmo lado e disse, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. E então a visão foi interrompida. A chuva cai sobre o justo e o injusto. O mesmo Espírito pode cair em um encontro e todos se regozijarem nisto, hipócritas, cristãos e todos juntos. Exatamente correto. Porém, o que é isto? Pelos seus frutos eles são conhecidos, está vendo? Essa é a única maneira que isto pode alguma vez ser conhecido. Então você vê isso agora, pois que a aveia brava, ou trigo bravo e o grão, algumas vezes personifica um grão doméstico e genuíno, tão parecidos que isto enganaria o próprio eleito. Eu penso que nós estamos vivendo em uma era oportuna, quando estas coisas deveriam ser pregadas e faladas. Notem no verso 41, os dois também muito parecidos, tão parecidos nos últimos dias até que ele não poderia depender de alguma certa igreja para separá-lo, digamos os metodistas ou os batistas ou os pentecostais para separá-los. Ele disse que ele envia os seus anjos para separá-los. Um anjo está vindo para trazer a separação, a segregação entre o bem e o mal. E ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Ele é aquele que vai dizer qual é o certo e qual é o errado. Deus disse que Ele enviará os seus anjos nos últimos tempos. Não anjos descendo através daqui, porém anjos no último tempo, e juntaria em molhos. Nós sabemos que isto é a vinda do tempo da seara agora. Agora, um anjo realmente é interpretado um mensageiro. E nós vemos que há 7 anjos das 7 igrejas. E agora, não, através das eras da igreja. Notem quem ele disse que os semeadores eram e também o que era a semente. Primeiro, o semeador era ele, o Filho de Deus, quem foi semeando semente. E um inimigo veio atrás dele, o qual era o diabo, e semeou a semente de discrepância, detrás da semeadura da semente correta. Agora, amigos, isso tem sucedido através de cada era desde que nós temos tido um mundo. Exatamente. Desde o princípio, isto começou a mesma coisa. Agora ele disse,
A semente de Deus, a palavra de Deus, Jesus disse em um certo lugar que a palavra é uma semente, e cada semente produzirá segundo a sua espécie. E agora, se o cristão, os filhos de Deus, os filhos do reino têm que se tornar a semente de Deus, então eles devem ser a palavra de Deus manifestada na era em que eles estão vivendo, para a semente prometida dessa era. Deus deu a sua palavra no princípio, e cada era tem tido a sua semente, seu tempo, suas promessas.